Amém, querido. Querido, hoje Deus tem uma palavra tremenda aos nossos corações. Estamos aqui nesse congresso de intimidade e Deus, Ele preparou esse lugar. Ele te separou para que você tivesse um momento de intimidade com Ele. Deus, Ele não trouxe ninguém aqui por acaso. Tudo tem um propósito de Deus. E nós vamos entender que nós precisamos ter uma intimidade com Deus. Porque muitas vezes nós abrimos a nossa boca, às vezes nós choramos, às vezes nós nos prostramos aos pés do Senhor, dizendo que somos íntimos de Deus, dizemos que queremos ter intimidade com Deus. Mas muitas vezes, quando nós saímos daquele momento, o nosso primeiro passo que nós damos são passos de pessoas que não querem intimidade com Deus ou que não têm intimidade com Deus. E esse momento foi feito para que você volte a ter intimidade com Deus, porque esse foi sempre o plano de Deus para nossas vidas, intimidade com Ele. Todas as vezes que uma intimidade é quebrada, todas as vezes que é colocada uma barreira na intimidade entre você e Deus, você pode ter toda a certeza do mundo que essa barreira foi criada por você. Lembre-se que quando Jesus ele entra num relacionamento para ser íntimo, ele entra se entregando 100% nessa relação. Muitas vezes nós entregamos 20%, muitas vezes nós entregamos 50%, muitas vezes nós entregamos 75%, e em alguns casos raros nós entregamos 100% do nosso ser com intimidade com Deus. E você vai entender isso daqui a pouco. Daqui a pouco você vai entender quanto por cento que você entrega para Deus e como é a intimidade criada entre você e Deus, na proporção da intimidade que você se entrega para Ele. A profundidade de intimidade com Deus, querido, ela depende de nós, porque Jesus ele já se entregou 100% nesse relacionamento. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá no livro de Deuteronômio, capítulo 6. Enquanto você abre, eu quero que você repita comigo novamente: eu sou Israel. Eu sou Israel. Amém? E Deus tem uma palavra para Israel, que somos nós, que sou eu e você. Lá no livro de Deuteronômio, capítulo 6, querido. Deuteronômio é o 5º livro da Bíblia. Você vai lá, Gênesis, aí você passa mais 4 livros, o 5º é Deuteronômio. Glória a Deus. Quem encontrou, diga amém. Se você encontrou, querido, vamos nos colocar de pé, em reverência à palavra daquele que é o Todo-Poderoso. Muitas vezes, querido, você ainda não conseguiu criar um laço de intimidade com Deus, porque você ainda não visualizou a grandeza de Deus. Talvez você ainda não conseguiu enxergar, mas nesse congresso, querido, o Senhor vai abrir os teus olhos espirituais. Você vai ver a grandeza de Deus e você vai se entregar 100% nesse relacionamento de intimidade com Deus. A partir do versículo 4, querido, diz assim a palavra do Senhor: ouve, o Senhor nosso Deus é o 4º Deus. É isso? Qual é? O único Deus. O 5: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Amém? Glória a Deus. Essa passagem está lá no Velho Testamento. Vamos no Novo Testamento, lá no livro de Marcos. Lá no livro de Marcos, essa palavra Deus direcionou a Israel lá no Antigo Testamento. E no Novo Testamento, Jesus também, ele
destinou essa palavra aos nossos corações. Lá no livro de Marcos, capítulo de número 12, o versículo de número 29 e o versículo de número 30. Marcos, capítulo de número 12, versículo de número 29 e de número 30. Você vai ver que Deus falou no Antigo Testamento e Deus também falou no Novo Testamento. Veja só, respondeu Jesus, o principal que ele estava falando, querido, é o mandamento. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. Amém? Então Deus falou no Antigo Testamento e Deus falou no Novo Testamento. Podem sentar, querido. Por que Deus falou no Antigo Testamento e por que Deus falou no Novo Testamento? É porque essa palavra de Deus, ela tem que ser, querido, todos os tempos das nossas vidas. Jesus falou àqueles profetas: olha, meu filho, eu sou o único Deus, não há outro fora de mim. E se você for analisar, a intimidade com Deus, ela foi perdida, porque as pessoas, os homens, começaram a criar novos deuses para si mesmos. Começaram a adorar outras coisas e esqueceram de adorar a Deus. Intimidade com Deus, querido, a verdadeira intimidade com Deus é você colocar Deus em primeiro lugar na sua vida. Se você quiser colocar Deus em segundo lugar na sua vida, não tem como você manter um relacionamento saudável com Deus. Intimidade é algo muito sério. Intimidade às vezes é algo engraçado. Mas tudo, querido, tudo na nossa vida, tudo que somos, tudo que seremos, tudo que já fomos, tudo dependeu de relacionamento. Hoje nós estamos aqui porque nós criamos um laço de relacionamento com alguém. Se você for analisar a sua vida, ela é baseada em relacionamentos. Mas, querido, quando você deseja ter intimidade com Deus, esse relacionamento ele tem que ter o primeiro. Ele tem que ter aquela pessoa que você é o mais íntimo dos íntimos. E essa pessoa é Jesus. Mas muitas vezes nós não fazemos isso. Às vezes no nosso dia a dia a gente cria relacionamento com vários tipos de pessoas. Se você for analisar no seu hall de amigos, você vai ver que tem aqueles íntimos, os íntimos dos íntimos, aqueles que são íntimos demais. Mas tudo começa com relacionamento. Quando você olha para uma menina, você admira, você gosta dela, você acha ela linda. Da mesma forma as meninas, quando acham um menino bonito, você olha para ela e deseja ter uma intimidade com aquela pessoa. Você deseja conhecer mais dela. Você procura se aproximar dela porque você quer ter um entendimento. Você quer saber quem é aquela pessoa, se aquela pessoa é uma pessoa certa para você ou não. E ali começa um relacionamento em busca de uma intimidade. Porque nós que somos casados, eu, a Mauri, o Júnior, nós sabemos o grau de intimidade que nós temos com as nossas esposas. Mas tudo, querido, foi através de relacionamento. Muitas vezes Deus, ele oportuna as pessoas antes de entrar num relacionamento sério, antes de entrar num grau de intimidade, a questão do relacionamento. Para quê? Para que você venha entender, para que você venha saber se aquela pessoa é realmente uma pessoa certa para você ou não. E aí o camarada, quando ele está apaixonado, Sebastião, ele só consegue ver as qualidades da outra pessoa. E ali aquela intimidade começa a se tornar algo inevitável. Ele começa a desejar aquela intimidade, começa a desejar aquele relacionamento. E aí muitas vezes esse relacionamento não é nem de Deus. Mas aí a pessoa entra na presença de Deus: Senhor, eu quero intimidade contigo, porque através da intimidade contigo eu quero intimidade com aquele varão, eu quero intimidade com aquela varoa. E o Senhor falou assim: olha, meu filho, minha filha, esse relacionamento não é para você. Mas aí o camarada, ele é teimoso e ele fala: Senhor, mas eu quero esse relacionamento. Senhor, ela é linda, ela é perfeita para mim. Senhor, ela é a parte que estava faltando de mim. Quando eu olho para elas, meus olhos brilham, meu coração pulsa mais forte, eu estou apaixonado, Senhor. Ô Senhor, confirma esse relacionamento. E o Senhor fala o secreto: meu filho, não é.
essa pessoa não é certa para você. Mas aí, como o meu relacionamento, como a minha prioridade agora é aquela pessoa que eu quero me relacionar, eu acabo esquecendo dos avisos de Deus. Eu acabo esquecendo da vontade de Deus para a minha vida. E aí eu começo a me envolver profundamente nessa intimidade. E ali tudo se torna perfeito quando está você e o seu namorado. E aí o Senhor fala assim: meu filho, tá vendo aquela menina que você quer se relacionar? Ela não é para você. É lógico que Deus não vai falar isso pessoalmente, porque a intimidade já foi perdida, porque você já colocou Deus lá em segundo lugar. Mas Deus ainda é misericordioso e usa outras pessoas para te falar. Mas aí você insiste em dizer que aquele relacionamento é o relacionamento certo para você. E ali você se envolve. E você já viu como é um cara apaixonado, uma menina apaixonada? Ela fica bobona, ele fica bestão. Ele não consegue pagar, devolver o dízimo, dar oferta, mas ele consegue dinheiro para comprar uma caixa de chocolate para ela. Ele vai lá e coloca crédito para falar com aquela pessoa que ele está criando uma intimidade. E o Senhor falou assim: meu filho, eu estou aqui, ó, tu é meu. Aí ele disse: Senhor, eu sei que tu é meu, mas se o Senhor é meu, me prova, Senhor, me dê aquela menina, me dê aquele menino. E ali, querido, você acaba atrapalhando um relacionamento que não deveria acabar, mas acabou. E tudo que você faz é por aquela pessoa. Aí você começa até a ir para a igreja por causa daquela pessoa, porque você quer ter intimidade. Querido, enquanto nós estamos na presença de Deus, quando nós criamos uma intimidade com Deus, nós podemos chegar na casa do Senhor e pular, glorificar, exaltar, deitar, se derramar na presença do Senhor, porque a intimidade é profunda. Mas quando, querido, nós não temos intimidade com Deus, é como o bispo James estava falando, a pessoa começa na primeira cadeira, aí vai passando, vai perdendo a intimidade. Quando ele vai ver, ele está lá no mundo. Por quê? Porque perdeu a intimidade com Deus. E quando se perde a intimidade com Deus, querido, você não consegue mais ouvir a voz de Deus. Jesus continua a falar. Jesus nunca saiu do relacionamento. Mas você, querido, saiu. Por quê, querido? Porque nós não demos glória a Deus como Ele merece receber. A gente não se entrega a Deus como deveríamos nos entregar a Ele. Às vezes a gente só quer entregar algumas partes das nossas vidas. Às vezes a gente quer entregar apenas alguns momentos das nossas vidas. Mas a gente não consegue se entregar 100% na presença de Deus. Por quê? Porque, querido, você criou uma barreira no relacionamento. Porque você tirou Deus lá do primeiro lugar na sua vida e colocou lá em segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto. O Senhor, querido, nunca mudou. Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje e vai ser o mesmo eternamente. Muitas vezes nós queremos uma intimidade com Deus, mas queremos que Deus, Ele se enquadre na nossa cultura. Nós queremos que Deus se enquadre no nosso jeito. Senhor, se você quer ter uma intimidade comigo, vai ter que ser do jeito que eu sou. Eu não quero mudar. Se o Senhor quiser mudar, mude e venha para perto de mim. E aí o Senhor falou assim: não, meu filho, eu sou o Senhor e eu não mudo. Eu não mudei antes, não vou mudar agora e nem mudarei no futuro. Se você quer ter um relacionamento certo comigo, se você quer ter um relacionamento de intimidade comigo, você tem que mudar. Porque, querido, Deus, Ele não precisa de nós. Nós precisamos de Deus. Deus, Ele é Deus. Deus, Ele é grande. Muitas vezes você não tem conhecimento da grandeza de Deus. Deus é grande, meu amado. Deus faz coisas que, se juntar nós todos aqui, nós não fazemos. Coloque a mão na sua cabeça. Comece a contar aí quantos fiapos de cabelo tem na sua cabeça. Nós vamos passar uma eternidade aqui contando. Mas Deus, querido, Ele consegue contar. Ele sabe a totalidade exata de quantos fiapos de cabelo nós temos aqui. Deus sabe quantos fiapos de cabelo caiu nas redes e nos colchões. Por quê, querido? Porque Ele é grande. Porque Ele é poderoso. Mas muitas vezes nós pegamos esse Deus, que é grande e maravilhoso, e colocamos Ele em algum lugar da nossa vida que não é o primeiro. Muitas vezes nós desonramos a Deus com as nossas atitudes. E é por isso, querido, que o mundo hoje, ele vive no meio do caos.
É por isso que hoje o mundo mudou, tudo mudou, querido. Daqui uns dias você vai passar na rua, você vai ver um poste mijando um cachorro. Porque o tanto de coisas que já mudou, porque a honra que era para ser dada a Deus não está sendo dada. E aí houve-se uma quebra de intimidade. E como diz o apóstolo, se você quer ter um compromisso com Deus, você vai ter que desmarcar com alguém. Se você, querido, quer uma intimidade com o mundo, você vai ter que desmarcar um compromisso com Deus. Você vai ter que quebrar o relacionamento com Deus. E muitas pessoas, muitos jovens estão aqui com o seu relacionamento quebrado. Muitos jovens faz tempo que não conseguem ouvir a voz de Deus. Tem muitos jovens que faz tempo que não conseguem falar em línguas, que não conseguem sentir a presença de Deus. Isso está acontecendo, querido, não é porque Deus mudou, não é porque Deus está longe, não é porque Deus não fala, não é porque Deus não está te ouvindo. Isso está acontecendo porque você criou uma barreira. Você deixou de amar a Deus em primeiro lugar. O mandamento é bem claro: amarás ao nosso Deus em primeiro lugar. Amarás o Senhor em primeiro lugar. E Mateus diz: buscai primeiro o reino de Deus, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Lá em Romanos, querido, olha só, por que às vezes nós perdemos a intimidade com Deus? Por que o mundo hoje ele vive do jeito que vive? Hoje você passa na rua, você vê relacionamentos entre dois homens, relacionamento entre duas mulheres. Relacionamento que eu falo, querido, é relacionamento de intimidade mesmo. Relacionamento de um conhecer o corpo do outro, de um se envolver profundamente com o outro. E por que isso está acontecendo? Por que Deus permitiu que isso acontecesse, Marcos? É porque, querido, nós que deveríamos glorificar o nome do Senhor, não glorificamos. Nós que deveríamos ser exemplo de Deus, nós que deveríamos ser a imagem e semelhança de Deus, nós não estamos sendo.